Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Mente, nossa usina universal. A mente pode ser definida como o conjunto de processos de conhecimento, bem como emocionais, que permitem ao ser humano pensar, sentir, perceber e interagir com o mundo. Ela é responsável pela elaboração de ideias, formação de memória e tomada de decisões. Embora no ser humano esteja fortemente associada ao cérebro, a mente está além do funcionamento estritamente biológico, englobando aspectos subjetivos e supramateriais, como a consciência e a autopercepção. Na perspectiva espiritualista, a mente é também manifestação do espírito em seu estágio evolutivo, sendo imortal e moldada pelas experiências de diversas existências. A mente serve como o principal instrumento de interação com o mundo interno e externo. É a sede do raciocínio lógico, da criatividade e da imaginação, permitindo a resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades. Além disso, a mente é essencial para processar emoções e desenvolver a personalidade, contribuindo para a evolução moral e intelectual do ser humano. Na perspectiva filosófica e espiritual, a mente tem a função de ser o meio pelo qual o espírito se manifesta, evolui e se autoeduca ao longo das múltiplas existências, influenciando tanto a vida material quanto a espiritual. A mente fica entre o corpo e o espírito. Ela está intrinsecamente conectada ao corpo físico através das funções do cérebro, assim como ao espírito, de acordo com as correntes espiritualistas. Ela age como ponte entre o material e o imaterial, influenciada tanto por fatores biológicos quanto espirituais. A mente se conecta ainda ao ambiente ao seu redor, captando estímulos e reagindo a eles, assim como interage com outras mentes e consciências, seja por meio de comunicação física ou de vibrações e energias sutis, como as sugeridas pela telepatia ou pela mediunidade. Sua capacidade de conexão extrapola os limites físicos, abrindo-se para interações que afetam e são afetadas por forças que se situam acima da matéria. Entre as principais funções e virtudes da mente estão a capacidade de raciocínio lógico, a criatividade, a empatia e a intuição. O raciocínio permite ao ser humano analisar informações e tomar decisões conscientes, enquanto a criatividade é a fonte de inovação e expressão artística. A empatia possibilita a compreensão e o cuidado com o próximo, sendo importante para a convivência social. Já a intuição conecta a mente a percepções mais sutis, oferecendo insights que vão além do conhecimento objetivo. A capacidade de autoconhecimento e autorregulação também é uma virtude fundamental da mente, permitindo ao indivíduo equilibrar seus pensamentos e emoções em prol do bem-estar e da evolução pessoal.
Cientistas da mente. Entre os maiores estudiosos da mente, podemos citar Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele revolucionou o entendimento da mente ao propor a existência de um inconsciente que influencia pensamentos e comportamentos. Suas descobertas abriram caminho para o tratamento de distúrbios mentais através da terapia verbal e influenciaram profundamente a psicologia, a psiquiatria e a cultura moderna. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. Ele ampliou o estudo da mente ao introduzir o conceito de inconsciente coletivo e arquétipos, propondo que a mente individual está conectada a uma consciência maior, comum a toda a humanidade. Sua teoria dos tipos psicológicos contribuiu para a compreensão das diferentes personalidades e estilos de comportamento. Jung também valorizou a espiritualidade como parte fundamental do desenvolvimento humano, oferecendo uma visão mais integradora da mente. William James, o fundador da psicologia moderna. Ele introduziu o conceito de fluxo de consciência, argumentando que a mente está em constante mudança. Contribuiu também para o pragmatismo e para a psicologia religiosa, ao estudar a experiência espiritual e seus efeitos psicológicos. James foi pioneiro no estudo da mente em relação ao comportamento prático, influenciando o desenvolvimento da psicoterapia e da filosofia aplicada. B. Frederick Skinner, um dos principais expoentes do behaviorismo, focou nos aspectos observáveis do comportamento humano, propondo que a mente pode ser compreendida através dos estímulos e respostas. Sua teoria de condicionamento operante influenciou a educação e a psicologia, enfatizando a importância de reforços positivos e negativos no aprendizado e no comportamento. Skinner trouxe contribuições essenciais para o entendimento do controle do comportamento humano, influenciando áreas como a educação e o treinamento. E, finalmente, Carl Rogers, fundador da psicologia humanista. Ele revolucionou a terapia ao colocar o paciente no centro do processo de cura, com sua abordagem centrada na pessoa. Acreditava no potencial de crescimento pessoal e na tendência inerente ao ser humano de se autodesenvolver quando em um ambiente de aceitação incondicional. Suas ideias influenciaram o campo da psicoterapia, educação e liderança, destacando a importância da empatia e da autenticidade no relacionamento terapêutico. A mente pode adoecer. Entre as piores doenças da mente, podemos citar as 5 seguintes. 1. Depressão. É uma das doenças psiquiátricas mais disseminadas e incapacitantes do mundo. Caracteriza-se por sentimentos persistentes de tristeza e perda de interesse em atividades, causando impacto negativo na vida diária. Os sintomas podem incluir fadiga, alterações no apetite e no sono e pensamentos de desesperança ou suicídio. O tratamento geralmente envolve uma combinação de antidepressivos e psicoterapia, que ajuda os pacientes a identificar e modificar padrões de pensamentos negativos. A prática de atividades físicas regulares, meditação e apoio social também são importantes para promover a recuperação e prevenir recaídas. 2. Transtorno afetivo bipolar. Esse transtorno é marcado por variações extremas de humor,
com episódios alternados de euforia e depressão. Na fase de euforia, o indivíduo pode apresentar comportamento impulsivo, aumento da energia e pensamento acelerado, enquanto na fase depressiva os sintomas são semelhantes aos da depressão maior. O tratamento eficaz inclui remédios que estabilizam o humor e antipsicóticos para controlar as oscilações. A psicoterapia é essencial para ajudar os pacientes a gerenciar seus ciclos de humor e aprender a identificar sinais de alerta para prevenir novos episódios. 3. Alcoolismo. Esse é um transtorno de uso de substâncias que leva à dependência física e psicológica do álcool, afetando gravemente a saúde mental e física do indivíduo. Ele pode causar danos no cérebro, fígado e coração, além de levar a comportamentos perigosos e isolamento social. O tratamento envolve intervenções multidisciplinares, incluindo a desintoxicação supervisionada, vários tipos de terapia e a participação em grupos de apoio, como os alcoólicos anônimos. Medicamentos que reduzem o desejo pelo álcool também podem ser usados. A reabilitação de longo prazo é fundamental para prevenir recaídas e ajudar o paciente a reconstruir sua vida social e emocional. 4. Esquizofrenia. Essa é uma doença psiquiátrica crônica e grave, caracterizada por distorções no pensamento, alucinações, delírios e comportamento desorganizado. Os sintomas afetam a capacidade de discernir a realidade, tornando difícil o relacionamento com o ambiente e com outras pessoas. Embora não exista uma cura definitiva, o tratamento com antipsicóticos pode controlar os sintomas e permitir que os pacientes levem uma vida relativamente normal. A psicoterapia, aliada ao suporte social e familiar, desempenha papel fundamental na reintegração social do paciente, e intervenções psicossociais podem ajudar a melhorar habilidades de comunicação e enfrentar os desafios diários. E, finalmente, 5. Transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido por TOC. Esse transtorno é caracterizado por pensamentos obsessivos que causam ansiedade e levam a comportamentos repetitivos chamados compulsões, na tentativa de aliviar o desconforto. Esses comportamentos podem se tornar altamente incapacitantes, interferindo na vida cotidiana do paciente. O tratamento inclui terapias de conhecimento, bem como comportamentais, particularmente a terapia de exposição e prevenção de resposta, que ensina os indivíduos a resistirem às compulsões. Alguns medicamentos, ditos inibidores, também são eficazes no controle dos sintomas. A intervenção precoce e o suporte contínuo são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com TOC. Sexolatria e suas amargas consequências. Como se sabe, André Luiz é um dos autores mais apreciados na literatura espírita. Ele ditou a Chico Xavier uma coleção admirável, composta por mais de uma dezena de livros, cujo primeiro volume é denominado Nosso Lar. Em um desses livros, que recebe o nome de Ação e Reação, o autor narra que, acompanhado de seu amigo Hilário e conduzidos ambos pelo instrutor espiritual Aniceto, visitaram certa ocasião um espírito que vivia recluso em uma casa transitória de assistência aos necessitados, situada no umbral. O perispírito dessa entidade
demasiadamente materializado, estava coberto de chagas e feridas pustulentas que o doente coçava com as próprias unhas. O cheiro ambiente, quase insuportável, era fétido e pestilencial, e o chão daquele recinto estava coberto por filetes de sangue apodrecido. Todo aquele quadro repugnante era gerado pelas emanações mentais do espírito infeliz. Peço licença para repetir este ensinamento. Todo aquele quadro repugnante era gerado pelas emanações mentais do espírito infeliz. Ao ver os três personagens se aproximando, o espírito pensou que fossem médicos e lhes dirigiu a seguinte súplica: Doutores, dizem que eu roubava dos outros para satisfazer meus vícios na casa de tolerância que eu frequentava. Mas é mentira. Eu juro que morava naquele local por caridade. As mulheres infelizes precisavam de defesa e eu as auxiliei o quanto pude. Mesmo assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda hoje infecta a minha respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me! Socorrei-me! André observa que a súplica era feita num tom imperativo, como se as palavras aparentemente humildes fossem uma ordem peremptória. Quando os três amigos saíram daquele local, Aniceto explicou que aquele espírito era um antigo e inveterado gozador da carne, o qual gastara em prazeres inúteis vastos recursos que não lhe pertenciam. Disse também que por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, mantendo vivo o ambiente horrível de que ele se fez o centro desequilibrado. Notemos o que diz esse espírito, isto é, que o cheiro nauseante daquele ambiente deplorável em que ele vivia na Terra ainda continuava infectando a sua respiração no mundo espiritual. Isto coloca a sexolatria entre os piores transtornos mentais que existem, porque transforma a mente do ser humano em uma fossa, gerando o cheiro espiritual dos lupanares, cujas emanações fétidas passam a exteriorizar-se pela própria respiração do doente. Daí dizer Allan Kardec, em sua obra O Livro dos Médiuns, que, abre aspas, quando estamos na presença de um bom espírito, sentimos sempre uma impressão suave e agradável, ao passo que a impressão causada pela presença de um espírito mau é sempre penosa, angustiante e desagradável. Há como que um cheiro de impureza no ar. Fecha as aspas. Mente saudável. Para manter a mente saudável e produtiva, é essencial cultivar hábitos de vida equilibrados. Viver o orai e vigiai de Jesus para não cair em tentação, visto que, como diz o Evangelho, a carne é fraca. Nunca desafiar a treva, que neste mundo tem muita força, mas manter a mente focada nas coisas sublimes do reino celestial e dedicar-se à caridade em palavras, pensamentos e atos, ligando-se sempre que possível, mesmo que por apenas algumas horas por semana, a alguma casa de caridade voltada para o auxílio aos necessitados. A prática do bem livra o ser humano de infinitos males e o mantém conectado às fontes superiores da vida. Praticar também atividades físicas e dar preferência a uma alimentação sóbria, nutritiva e equilibrada, de preferência vegetariana.
Buscar um sono reparador para a harmonização dos nervos. Praticar exercícios de meditação para reduzir o estresse. Eleger boas leituras para manter a mente ativa. Buscar, finalmente, relações sociais saudáveis e autoconhecimento, a fim de promover a manutenção do próprio equilíbrio mental. Pensa e cria, homem puro, olhando por vir de frente. Os impérios do futuro são os impérios da mente. Mário Frigeri. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.